Finalmente saiu o filme novo do Nolan, A Odisseia, um dos filmes mais esperados do ano, junto ali com o Homem-Aranha, que saiu essa semana, Duna 3 e Vingadores Doomsday, que vai sair no final do ano e tudo mais. Mas enfim, com certeza de toda essa lista dos filmes do ano, é o filme mais polêmico, o filme que mais as pessoas queriam falar sobre antes mesmo do filme sair. Eu já vou adiantando aqui que a minha opinião é que é um bom filme. Bom. Não espetacular, não ótimo, não ruim, só um bom filme. E logicamente as minhas críticas não são pelos motivos idiotas que as outras pessoas da internet aí estão criticando, né? Ah não, porque o ator X não é da mesma etnia da história. Ah não, porque mudou, meu amigo, olha só. Vamos tirar uma coisa do caminho aqui, logo no início do vídeo, pra você não continuar a se decepcionar com o que eu vou falar depois. Eu estou cagando para a Odisseia original, nossa, tem que seguir. Eu estou cagando. Eu estou analisando o filme. Eu não importo se no livro é diferente, eu não importo se no livro é melhor, eu não importo se no livro é pior, eu não importo se foi igualzinho era no livro, eu não me importo. Eu estou analisando o filme e não uma comparação do filme com a história original. Então qualquer review que eu for falar aqui vai ser sobre o que eu acho do filme como entidade individual, não como uma comparação, não como uma relação com a história original. Estamos entendidos? Tiramos isso do caminho? Você quer continuar vendo o vídeo? Então você continua. Vou pedir só pra você deixar o seu like no vídeo, que é uma das coisas que mais ajuda o vídeo a ser recomendado, a aparecer na homepage de outras pessoas aqui do YouTube, para mais usuários, então ajuda muito o canal. E o que mais pessoalmente me ajuda, me deixa motivado a continuar gravando o vídeo aqui pra vocês, é ver o número de inscritos subindo, é ver pessoas novas gostando do meu conteúdo e querendo me acompanhar. Então esse ano a gente tá com a maior frequência de vídeo da história do canal, nunca fizemos tantos vídeos assim. Então se inscreve pra você não perder os próximos vídeos e continuar aqui me motivando a fazer mais vídeos pra vocês. Então vamos lá, o filme é principalmente sobre a história do Odisseu, esse cara que é o rei de Ítaca e participou de uma guerra que durou anos e anos, e agora ele quer voltar pra reencontrar a família dele. E assim, não tem como eu comentar cada detalhezinho do filme, porque o filme tem 2 horas e 50, eu ia ficar aqui fazendo um vídeo gigantesco. Então eu vou meter aqui o que eu acho mais importante que eu queira comentar. Primeira coisa, logicamente, esse elenco estrelado que tem muita gente famosa e muita gente muito boa, mas eu queria dar um destaque principalmente pro Tom Holland, que tá sendo muito criticado na internet porque a atuação dele não tá às alturas das atuações dos outros em volta dele, principalmente da Anna Hathaway, né, que é a mãe dele, a Penélope. O Tom Holland é o Telêmacos, né, que é o filho da Penélope, e aí eles estão contracenando em muitas cenas, né, de maneira junto um com o outro, e aí as pessoas estão apontando como que fica nítido a diferença dele pra uma atriz de verdade, como ele foi o ponto fraco do filme. Gente, eu discordo totalmente. O personagem dele foi feito pra ser um pouquinho mais apático, desse jeito que ele parece ser, da mãe gritar na cara dele e ele, tipo, não reagir de volta gritando na cara da mãe. Primeiro porque a mãe dele, e ela é rainha, né? Então ele não vai revidar nesse tipo de situação. Segundo que ele é um moleque muito jovem que cresceu sem a presença do pai e tá vendo a mãe tão desesperada ali naquela situação e se sentindo impotente. Ele não tem nada que ele possa fazer pra que ele pudesse extravasar ou jogar na cara dela de novo, ou fazer qualquer outra coisa que ele se sinta melhor consigo mesmo. Não, ele tá se sentindo totalmente impotente durante o filme inteiro. Ele quer que o pai dele volte, mas ele não sabe nem que o pai dele tá vivo. Então todo o personagem dele é sobre essa insegurança de um jovem, muito jovem. Ele deve ter acho que 18 anos, né, que o filme fala. Ou seja, mais jovem que eu, que me considero muito jovem, que é totalmente impotente numa situação que tá vendo um monte de estrangeiro na casa dele, zoando a mãe dele, comendo a comida dele, batendo nele, nos amigos dele, né? E ele conseguir atuar isso de forma tão boa é o que torna, na minha opinião, a atuação dele boa assim, tá ligado? Ele conseguiu expressar que o personagem estava sentindo dessa forma. E quando ele precisava ser um pouco mais transparente, agir um pouco melhor, ele fazia. É o Tom Holland. Lógico que vai ser difícil desassociar ele da imagem do Homem-Aranha, mas nesse filme ele não é o Homem-Aranha. Ele é de fato o Telêmacos e ele é um bom personagem. E o jeito que ele interpretou o personagem eu gostei. Ah, deveria de calma, mas por que então você diz que o filme é só bom e não a obra de arte que tá todo mundo falando sobre por aí? Porque eu acho que em muitas partes do filme ele fica muito insosso, principalmente no que diz respeito à jornada do Odisseu e todos os desafios que ele enfrenta. As coisas vão passando e eu, pelo menos na minha opinião, quando tava sentado lá no cinema, parecia que não estava me importando exatamente tanto com as coisas que estavam acontecendo por causa do jeito que elas estavam acontecendo. O encontro com o Ciclope tinha tudo pra ser um dos mais legais de todo o filme. O design dele ficou muito bom. O som nessa cena é ensurdecedor do grito dele quando o Odisseu ataca ele. Mas a passagem por essa ilha em si, ela é nada. Eles entram na caverna do bicho, morrem uns 10, 15 homens do Odisseu. Ele consegue fugir com a estratégia dele lá. Quando ele sai, ele ainda tira uma flecha no Ciclope, porque sim, supostamente pessoas querem me convencer porque não faz parte do personagem dele, que ele é um pouco arrogante e cheio de si. Isso que ele fez pra mim não é ser arrogante ou cheio de si, é só ser... não sei nem explicar o que é só você ser um babaca, talvez, que ele saiu, ele conseguiu fugir, tirou os homens e não, vou de propósito jogar uma flecha no Ciclope pra ele continuar correndo atrás de mim. Por que você faria isso? O
plano era justamente eles fugirem desapercebidos da caverna, aí eles se disfarçam de ovelhas pra fugirem, e aí ele sai, e ele, não, agora eu vou fazer ele não perceber pra atirar nele só porque ele é orgulhoso. Isso não é ser orgulhoso, isso é ser burro. Mas uns 5, 6 homens dele são mortos aí de bobeira por causa disso. Então o encontro com o Ciclope, que tinha tudo pra ser um dos encontros mais legais do Odisseu durante a jornada dele, ficou muito sem graça, na minha opinião. Mas assim, não é o pior, tá? O pior, com certeza, é o encontro dele com aqueles gigantes de ferro naquela ilha, que pra mim aquilo ali, acho que é sério, é a pior parte do filme, e é ruim, é ruim. Porque vamos ser sinceros, aquilo ali não leva pra absolutamente nada, gente. Nada, 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 nada. Só a morte dos companheiros, mas aí eles morrem de 15 milhares de maneiras diferentes. Então, meu Deus, cara. Ele chega na ilha, encontra a criança chorando lá, a criança grita, vem um monte de homens muito altos, com armaduras gigantes, tipo assim, os caras muito, muito altos. As árvores começam a se mexer pra prender eles. Os homens matam 99% da tripulação do Odisseu. E o Odisseu foge. É isso que acontece. Assim, qual que é o intuito dessa ilha? Por que ela foi feita desse jeito? Muito ruim, gente. Não dá pra você ver essa cena e achar só legal. Não dá, mano. Eu fiquei vendo e falei, gente, é sério isso? Essa ilha vai ser resumida a isso. A chegar no lugar e tem os caras grandes armadurados aí, hein? E eles correm pra trás. E aí nessa corrida pra trás morre todo mundo. É sério que foi isso? Pra mim, essa foi a pior parte do filme, sem dúvida. Tipo assim, taca mais uma ilha aí com um desafio aí pra matar um monte de gente da tripulação do Odisseu e a gente não se preocupar mais com isso depois. Ah, não, de verdade, calma. Mas no Odisseia de verdade tava assim. Eu já falei que é a última vez que eu falo isso aqui, tá? Eu não importo com o que tinha no Odisseia de verdade. Tô fazendo review do filme. E essa parte do filme ficou ridícula. Depois tem os desafios mais legais, né? O desafio dele com a Circe, aquela bruxa que enfeitiça toda a tripulação dele, transforma ele em porcos. É muito legal. Eu gostei do conflito ali, de tipo assim, cara. Toda hora vem homens aqui que cometem as maiores atrocidades com um monte de gente em várias outras ilhas e eu tenho que dar comida pra eles e ser gentil com eles, não sei o quê. E o jeito que o Odisseu livra os parceiros é legal, essa cena foi muito boa. Talvez o melhor desafio tenha sido naquela ilha que ele entra em contato com os antigos companheiros dele, muito legal aquela cena dele conversando com os mortos, do Agamenon falando com ele, né, altão, gigantão, falando, ó, bota pra casa disfarçado porque comigo deu problema, muito show. Pena que no final virou mais um super pipocão que igual todo o resto das ilhas. Foi exatamente igual foi no Ciclope, exatamente igual foi lá na Ilha dos Caras de Ferro e agora saiu de novo, porque do nada vem uma multidão de homens do Odisseu que não foram honrados os corpos deles e aí começa a correr atrás do Odisseu. E aí vai lá e a tripulação toda tem que correr e fugir dele de novo. Mesma coisa de novo. Tá entendendo o que eu tô falando? Que parece que essa parte do meio do filme, cada vez mais, assim, ela vai parecendo que não tem sal nenhum, não tem motivo, não tem uma pimenta, sabe? Não tem tempero. Tu fica vendo, assim, tipo, chegou numa ilha, desafio, tem que correr. Correu, fugiu. Próxima ilha, desafio, correr, fugiu. Enquanto vai morrendo gente. Enfim, tem mais alguns desafios ainda pra frente, né? Aquele redemoinho, a serpente que come 7 pessoas, tal. Eu não vou comentar exatamente sobre, não tem como eu falar sobre tudo aqui, mas acho que deu pra entender o que eu quis dizer, como uma boa parte do filme eu parecia não estar importando muito. Porque eu sabia exatamente o que ia acontecer. Eles iam chegar numa ilha, ia ter um desafiozinho, metade dos homens iam morrer, a outra metade ia fugir, mas ficar encrencado com o Odisseu. Até todo mundo morrer, que foi de fato o que aconteceu, sobrar só o Odisseu, né? Com certeza o ponto alto do filme é o final, quando o Odisseu volta pra Ítaca. Eu acho que talvez por isso que as pessoas estejam totalmente encantadas com o filme. Porque a última impressão que fica é muito, muito boa. Porque desde que o Odisseu chega em Ítaca, o filme fica impecável. Só que é isso, assim, eu não tenho como esquecer o resto do filme que eu achei totalmente sem gosto até essa parte. Mas dessa parte em diante é obra de arte. A conversa dele com a Penélope, quando ele finalmente revela que eles são o povo do mar, eles que estão causando essa revolta no mundo porque eles quebraram a lei de Zeus em Troia. Cara, que bom. Todo mundo sabia que isso meio que viria, né? Que o povo do mar realmente seriam eles. Mas o jeito que ele conta, tipo assim, cara, eu que sempre fui um cara aqui que falou, eu alertava minhas presas, eu, tratava os estrangeiros bem, a lei de Zeus, e eu fui e ganhei a Guerra de Troia sendo o mais covarde possível, dando um presente, e na verdade esse presente sendo um golpe, cara, ligado? Muito bom, mano. Isso tudo com a cereja no bolo, né, da revelação da Zendaya ser Atena, porque ela já vem sendo a Atena, no caso, durante todo o filme, mas a gente vê como isso começou. Ela começou a fazer aparições pra ele, né? Porque tem toda essa questão, você tem que tratar um estrangeiro bem porque ele pode ser um deus disfarçado. E aí, quando ele vai pra Troia, ele encontra ali a Zendaya, né? Ela é decapitada como uma camponesa aleatória, então, tipo, realmente era uma deusa disfarçada de uma pessoa aleatória, e naquele caso ali, eles mataram ela, então ela tá meio que atormentando ele desde aquele dia. Nossa senhora, muito boa essa revelação, essa parte toda é muito boa. E aí faz com chave de ouro, com aquele massacre dentro da casa lá, é muito absurdo, mano. Quando ele pega, ele bota
o arquinho, e aí no ritmo da música que ele faz tan, 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 e aí ele puxa tan, e aí todo mundo, nossa, e naquela hora ali, o Antinous já sabia, né? O Antinous é o personagem do Robert Pattinson, que é um baita de um personagem, um baita ator, um baita personagem, ele dá raiva, ele dá ódio, ele ao mesmo tempo faz pontos muito bons pra Penélope, que não sabe se o Odisseu tá vivo ou não, então ele é um baita personagem, e na hora que ele escuta o Odisseu, né, alertando as presas, ele lembra de que ele fazia a mesma coisa na caçada antigamente, então ele já sabia, já se prepara, gente, se esconde, deixa eu fugir, e aí começa aquela cena assim, é espetacular, cara, de verdade, é muito bom, o final do filme é 10 de 10. Pena que o filme todo não passa essa vibe pra mim. O filme todo, por grande parte, ele é sem gosto. Por isso que eu vou dar pra esse filme um 3,5. Surpreendente, talvez. Eu queria dar mais, eu gosto muito dos filmes do Nolan. Interestelar é ótimo, Oppenheimer é ótimo, O Cavaleiro das Trevas é ótimo, mas esse é só um bom filme, é um bom, assim, eu diria que nos filmes do Nolan é o top 4. Eu acho ainda melhor que Inception, eu não acho Inception tudo isso, mas eu quero rever, eu quero ver de novo, eu acho que deve ser uma experiência boa rever esse filme, pra ter certeza se realmente só aquele dia que eu tava entediado no meio, ou se realmente de fato o filme ele é maçante no meio e meio insosso, mas eu quero rever. Enquanto isso eu vou ficar aqui com esse 3,5 e é um bom filme. Mas comenta aí o que você achou do filme, das polêmicas que envolvem o filme, que pra mim é tudo baboseira, mas enfim, quero saber a sua opinião. Sua opinião sobre o vídeo, se você gostou desse estilo de vídeo mais descontraído, como eu comentei a narrativa do filme inteiro, mas só algumas partes que eu achei que valesse mais a pena comentar, né, até porque o filme é muito grande. E comente sugestões de próximos vídeos, né, tudo indica que semana que vem eu vou fazer um vídeo de Spider-Man, o filme novo do Homem-Aranha, que saiu agora, né, então eu devo vir essa semana pra trazer pra vocês o vídeo. Deixa o like pro vídeo, se recomendando pra mais gente, como eu já falei, e se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Então, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. A gente se vê no próximo vídeo, viu, amigão? Tamo junto, vai.